Aquilo que parecia improvável, alguns diriam até impossível, acabou de acontecer. O governo americano retirou o Alexandre de Moraes e a sua esposa, Viviane Barcii de Moraes, da lista de sancionados da OFAC, da lista de sancionados pela Lei Global Magnitsky. Vocês que me acompanham sabem, eu trouxe essa possibilidade há uma semana na minha live, escrevi um artigo sobre isso, trazendo todo o contexto, né, das conversas que o Trump teve com o Joesley Batista, a possibilidade dele atuar como um intermediário para a saída do Nicolás Maduro do poder, e como isso estava sendo tratado no âmbito também do governo brasileiro, das relações bilaterais entre Estados Unidos e Brasil. Não que o Lula tenha feito qualquer coisa, não que o Lula tenha sido responsável por esse gesto. Essa foi uma decisão do próprio Donald Trump, dentro de um novo contexto político interno e também geopolítico, não só regional, mas interno aqui no Brasil. Desde o primeiro dia, quando foi anunciada a punição, a sanção ao Alexandre de Moraes, naquele contexto também de suspensão de vistos de outros ministros, etc. e tal, a gente tinha uma situação que era a seguinte: essas sanções elas devem servir a uma reação da sociedade brasileira, a uma reação que pressione o STF a encerrar os inquéritos políticos, a encerrar a perseguição política contra Jair Bolsonaro, contra toda a direita, e nada foi feito, nada aconteceu. As elites brasileiras não se mobilizaram, nos setores industriais trataram da mesma maneira. Aliás, isso veio naquele contexto também das sanções tarifárias, né, do tarifaço. Tudo isso era um pacote de pressão diplomática, geopolítica e geoeconômica para que houvesse uma reação popular, quer dizer, para que a sociedade brasileira, em diferentes segmentos, entendesse, identificasse o inimigo comum, entendesse o que estava acontecendo e tomasse alguma decisão. O Congresso não fez nada, os setores industriais, a Faria Lima, né, as elites econômicas desse país nada fizeram. A imprensa, essa imprensa tradicional, ela tratou tudo como um absurdo, as sanções como um absurdo, a inclusão do Moraes, da família, né, deles terem os seus bens bloqueados, tudo isso tratou como um absurdo. Quer dizer, a reação foi totalmente negativa. Só mídias independentes como a nossa é que fizeram, vamos dizer assim, que remaram contra a corrente. Então, diante dessa inação, naturalmente, e diante do que está acontecendo agora, não só regionalmente, mas também internamente nos Estados Unidos, e desse novo momento dessas relações bilaterais, porque os Estados Unidos também precisam do Brasil para pressionar a Venezuela, quer dizer, você tem uma situação que muda esse contexto de tensões geopolíticas e acaba colocando isso numa nova perspectiva. Também a partir dessa intermediação aí, desse interlocutor, né, do homem hoje mais poderoso do Brasil do ponto de vista econômico, né, Joesley Batista, que fez esse papel de intermediário. É bom lembrar que a JF hoje é o maior grupo econômico do Brasil, tá? Um dos maiores da América Latina, e também com uma presença importantíssima nos Estados Unidos, com promessa de investimentos de bilhões, com promessa de geração de emprego. Enfim, isso num cenário interno dos Estados Unidos também de escassez. Eles tiveram lá uma seca brutal que acabou trazendo inflação, especialmente nessa área, né, da proteína animal, do agronegócio. E você tem agora, o Trump identificou no Joesley também um parceiro importante. Olha, gente, é lamentável, isso coloca toda a guerra política e também as eleições de 2026 num novo cenário. Isso também nos coloca a seguinte reflexão: nenhuma ajuda virá de fora. Tá? Não pensem que vai vir um milagre que vai resolver um problema interno nosso. Hoje absolutamente claro para todos, até para o Centrão dentro do Congresso, né? Tivemos aí essa investigação agora do Flávio Dino pegando uma ex-assessora do Arthur Lira, muito grave também. Eles vão para cima do centro, vão para cima da direita, dentro de um projeto hegemônico de esquerda. Então, e eu lamento também a falta, talvez até, de percepção da política externa americana em relação a esse desafio, ao que está posto. Mas o fato é o seguinte: o problema do Brasil precisa ser resolvido pelos brasileiros, né, com manifestações na rua.
com muita gente, com o Brasil parado na rua, cobrando o fim da perseguição política, o restabelecimento da democracia, o restabelecimento, o retorno à república, tá? E o fim dessa ditadura de toga. Então, assim, é um dia triste, é lamentável, mas deve servir de lição. A gente precisa sair da adolescência política, a gente precisa amadurecer. É o que eu falo todo dia no meu programa. A gente precisa amadurecer. Tanto é que quando eu trouxe essa notícia, eu tomei muita porrada. O pessoal dizendo que isso não ia acontecer, que era muito difícil, que tinha todo um processo burocrático nos Estados Unidos, isso e aquilo, e não foi nada disso que aconteceu. Porque a indicação que eu tinha já era essa. Então, eu peço a vocês que curtam esse vídeo, compartilhem nas redes de vocês, sigam o nosso trabalho lá no canal no YouTube, Cláudio Dantas Oficial, sigam as redes sociais, fiquem informados, se informem bem, se formem para interferir no processo político, entendam como ele funciona. Esse é o meu objetivo, a gente despertar consciências, ativar a cidadania de vocês e ter uma sociedade realmente que seja a condutora do processo político, seja o farol, né, que ilumine realmente a nossa nação. Infelizmente, hoje, esse farol está apagado. E aquela luzinha que tinha lá no fundo, né, do túnel, lá nos Estados Unidos, lá na América, ela também se apagou.